E quem foi São José? Um operário, um trabalhador, um carpinteiro, um homem simples, com pouco estudo, mas que ajudou a mudar a história da humanidade. Porque acreditou no milagre, experienciou milagres. E experienciando milagres, tornou-se grandioso canal de milagres. Porque ele é para nós um modelo de alguém que experienciou milagres. São José, apresentado a nós hoje, ele que é o patrono da igreja, ele que segura Jesus menino no colo. Gente, esta é uma cena que para nós não estranha muito, porque nós somos latinos e ainda católicos desde criança por tradição, acostumados a ver umas imagens bonitas assim. Mas se você pensar nessa imagem, há 2000 anos atrás, não precisa ir a 2000 anos não, vamos ver a velharada aí para ver se elas recordam. A velharada aí que já tem mais de uns 50, 60, daí para frente, nunca viu uma cena dessa? Homem não pegava criança. Pegava? Pai não pegava criança. Só quando tiver lá 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano. Criança pequenininha, não pegava. Se isso, para vocês velhos aí, de 40, 50 anos, já era novidade, então imagine há 2000 anos atrás. Num contexto machista, aonde o filho não podia nem chegar perto do pai. Vê na Bíblia. O filho não chegava perto do pai. Ele tinha um filho lá, outro lá, outro lá, outro lá. Aí aparecia essa figura. É uma figura feminilizada. Não é? Um homem pegando com tanto carinho um menino. E ainda, outra coisa, olha o que está na outra mão dele. A florzinha. Não parece esquisito? Pois eu digo a você, se você não tiver essa coragem, sendo homem ou sendo mulher, não vai experimentar milagres. Não vai. O que significa que José era um homem justo? E ele entendia de ajustagem, ele era marceneiro. E para que o verbo de Deus se humanizasse, no sentido de tornar-se humano, precisou, por um lado, de Maria, aquela que, sendo 100% humano, inteira de Deus, acolhe Deus, mas precisou 100% de José. Por isso precisava de um homem equilibrado, por isso precisava de um homem justo. Porque se Maria deu à luz Jesus, quem deu o nome a Jesus? Foi José. E dar o nome na Bíblia significa denominar, dominar. Vejam bem, a missão que Deus dá, olha bem o papel, a missão que Deus deu a José, em relação ao seu filho unigênito, que é Jesus, foi a mesma que deu a Adão, em relação ao universo inteiro. Você vai denominar, você vai dar nome a todos os animais. José é aquele que vai dar nome. Além de nome, é aquele que vai dar proteção. Por isso ele está segurando no colo.
Por isso essa imagem é espetacular. Além disso, o outro aspecto espetacular, sendo José operário, ele é o patrono dos operários, patrono universal da igreja. Por isso que também nós o recordamos, São José, como operário no dia 1º de maio. Operário significa aquele que trabalha. José estava com a vida feita. A sua marcenaria, a sua Maria. O projeto de Deus estava claro na sua vida. De repente, Maria desaparece. Ela saiu às pressas. José é desnorteado. Onde será que está Maria? Ele não pensa em vocês que já começou a pensar bobagem. Não pensa em vocês que ele pensou que ela fugiu com outro. Ou que ela tinha sofrido algum acidente de moto, qualquer coisa. Não. José, como não viu Maria, vai até a casa dela e conversa com o pai e a mãe. Chega lá, Dona Ana estava meio preocupada, a mãe fica sempre meio preocupada. Ela estava lendo a Bíblia assim, mas fingiu que estava lendo, ela estava preocupada. Ela falou: Joaquim, não está parecendo José? É o jeito de andar ele, com a mão para trás. É ele mesmo. Ah lá, está trazendo um lírio para Maria. Coitado. Como é que nós vamos falar? Você fala, eu não. Você é pai, isso é conversa de homem. E é conversa de homem, mas você é mãe. Ela falou com você aí, oi. Você explica, ainda mais que ela foi lá para atender que a parente sua, problema de mulher, essas coisas de mulher. Eu não vou me meter em assunto de mulher. Então nós vamos falar junto, tá bom. Nós não vamos brigar, que nós dois é santo, santo não briga. Então tá certo. Aí, José chegou. Vai, cadê Maria? Ah, não soube. Ah, rapaz, José, ela até falou mesmo que queria falar com você, mas foi uma loucura. O celular chamou. E ela teve que sair imediatamente. Quando você sabe como é que a Maria é, aquela menina, ela larga de comer para ajudar os outros. É verdade, foi por isso que eu me apaixonei nela. Então, ô José, a hora que Maria ficou sabendo que bebê é a prima nossa, que bebê estava num estado interessante, né? Eles não falavam grávida, não. A mulherzada antigamente ela escondia a gravidez, não mostrava assim, não. Punha uma roupa larga, assim, ninguém falava, não. Maria José, quando ela, não teve meio. O Quinzinho ainda falou que ia com ela, falou, não, o senhor está mais idoso, eu preciso é logo. E não é que quando nós não vimos, ela já tinha ido? É, quando nós vimos, nós nem tinha visto, ela já tinha ido. Pegou o jumentinho e foi embora. Fosse ideia. Inclusive, ela também recebeu uma notícia meio esquisita. Foi. Inclusive, vou deixar você com o José, com o Quinzinho, que vocês conversam. O que Santana e São Joaquim estavam pensando? Que era do José, não? Aí o São Joaquim falou, José, a gente é homem, a gente sabe, a gente entende. Eu estou até meio decepcionado. Pensava que você fosse respeitar a minha filha, mas ela novinha. Não estou entendendo, senhor Joaquim. Não, José, pode falar, nós gostamos de você, nós vamos assumir. Mas eu não estou sabendo o que o senhor está falando. José, a situação é que a Maria veio aqui e falou para nós que a bebê está já com 6 meses de gravidez e que ela também está grávida. A Maria, né? Não tem ratinho para fazer DNA.
E agora? E agora? E agora, José? José larga a flor para a véia, ofereceu para a sogra, voltou. E aí? Ele era um homem. Se ele fosse desequilibrado, ia para o boteco, ó. Garçom, né? Mas não, ele era equilibrado. Olha o que São Mateus falou antes. Esse é o problema. Não falou que ele estava equilibrado. Falou que ele era, significa que não saía fora de si. Ele volta para casa. Agora ele está num dilema. Se ele era equilibrado diante dos homens e de Deus, sabia que não foi ele. 2, não conhecia essa história de anjo ainda, que foi inédita. Era a primeira vez. 3, se ele desconfiasse de Maria, ele não poderia casar-se com ela. 4, ele não desconfiava de Maria. Ele sabia que alguma coisa extraordinária estava acontecendo e percebeu que Maria também não saberia explicar. A ida de Maria para a casa de Isabel sem falar com José deu a ele uma certeza absoluta. Ela também não sabe o que está acontecendo. Ele não pensou que Maria foi para lá para se esconder, não. Porque se ele pensasse isso, gente, lá na casa de Joaquim e Ana, ele iria dizer: então eu vou denunciá-la, porque ele era justo. Se ele não denunciasse, ele estaria cometendo pecado, deixando de ser justo. Mas aí ele era muito bom, então ele assumia. Mas se ele assumisse com dúvida, ele não era justo. Percebam? Por isso, qual a única saída dele? Se ele era um homem justo e equilibrado, não podendo pecar, o que ele tenta fazer? Toma uma decisão. Qual? Qual? Não entendi. Hein? Ir embora. Mas, esse é o detalhe. Secretamente, em silêncio. O que significa em silêncio? Ele não murmurou, gente. Ele não murmurou contra Deus. Meus irmãos, nós criamos uma barreira para o milagre em nossa vida, porque diante de algo que nós não entendemos, nós já começamos a murmurar, a resmungar conosco mesmo. Murmura. Significa que ele não foi lá bater boca com Joaquim, com Ana e com mais ninguém. Ele não foi para um boteco, ele não foi para pescaria para espairecer. Ele tomou uma decisão, a única decisão que um homem honrado, equilibrado e santo poderia tomar. Silenciosamente, secretamente, sem deixar nenhuma pista, nenhuma, sem nenhuma justificativa. Quem é equilibrado em Deus não fica justificando. Ele tomou uma decisão nobre. Por quê? Porque fugindo secretamente, quando Maria voltasse grávida, ela seria apedrejada? Não. Ela seria acolhida, assumida como vítima de quem? De José. A culpa recairia sobre ele. Meus irmãos, na atitude de José nós já temos um proto-evangelho, um anúncio antecipado daquilo que o anjo disse logo em seguida que Jesus iria fazer. Ele já estaria assumindo a culpa
Deus não poderia escolher outro homem que não José. José foi escolhido porque ele estava disposto a assumir a culpa que a sociedade injustamente iria atribuir a Maria e jogar para ele. Mas ele não estava preocupado com isso, porque ele era um homem justo, ele era um homem equilibrado. E quem é justo e equilibrado não está nem aí porque o que vão falar ou deixar de falar. Quem é justo e equilibrado é capaz de sacrificar a própria vontade, é capaz de sacrificar a sua realização pessoal, o seu projeto pessoal, por causa de um bem maior. E José enxergou com a luz da fé algo maior que ele não entendia o que era. E quando ele tomou a decisão correta, somente aí o anjo de Deus pôde aparecer para ele. José fez o que era humanamente correto, e quando ele fez a parte dele, então José, na hora em que ele tomou a decisão certa, Deus chegou. Quando ele deu 100% dele, Deus veio com o seu 100%. Falou: José, pode receber Maria. O que aconteceu nela é obra do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho. Você vai colocar nele o nome de Yeshua, Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados.